Olá pessoal, meu nome é Letícia Diniz, eu sou responsável pela empresa Apex Consultoria e Treinamento em Saúde e Segurança do Trabalho e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o concurso dos Correios para a disciplina de Saúde e Segurança do Trabalho. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar dos fundamentos da saúde e da segurança do trabalho. Essas questões são todas da banca que está realizando o concurso, beleza? Sem delongas, vamos lá. Questão 1. Prova de 2016, ano passado, recente. Polícia Civil do Distrito Federal. Com relação às definições do ato inseguro e de condição insegura, assinale a alternativa correta. Gente, os conceitos de ato inseguro, condição insegura estão na NBR 14280, que fala sobre a classificação dos acidentes de trabalho, ok? Lá também fala sobre a taxa de frequência, taxa de gravidade e afins, beleza? Lá nós vamos encontrar esses conceitos. E os conceitos que estão aqui descritos no nosso vídeo também foram tirados de lá, ok? Vamos lá. Letra A. Um ato inseguro independe do ser humano. Vamos dar uma olhadinha no conceito do ato inseguro. Aqui. De acordo com o item 2.8.2 de definições da NBR 14.280, ato inseguro é ação ou omissão que, contrariando o preceito de segurança, pode causar ou favorecer ocorrência de incidente. Ou seja, independe do ser humano? Não, porque quem que age ou omite? O ser humano, né? Então, a letra A não é a nossa alternativa correta. Vamos lá. B. Não se classificam como condição insegura aquelas que comprometam a segurança das instalações dos equipamentos. Vamos dar uma olhadinha aqui no conceito de condição insegura? Condição ambiente de insegurança, condição do ambiente. Condição do meio ambiente que causou o acidente e contribuiu para a sua ocorrência. O ambiente laboral, ele inclui as suas instalações e os seus equipamentos, beleza? Então, como ele diz que não se classificam, também não é a nossa alternativa correta. Letra C. A não utilização de equipamentos de proteção individual é o exemplo de condição insegura? Não, condição insegura tem a ver com o meio ambiente laboral. Já a não utilização de um EPI tem a ver mais com o próprio trabalhador, com o ser humano, então não é a nossa alternativa correta. A falta de proteção em máquinas e equipamentos caracteriza um ato seguro. Trocaram os conceitos, né? Ato seguro tem relação com o fator humano, né? Com o trabalhador. Então também não é a nossa alternativa correta. Letra E. Determinado operário causou um acidente ao utilizar uma empilhadeira. Uma vez que esse operário não possuía treinamento algum para a condição de empilhadeiras, caracteriza-se nesse caso um ato de... Eu trouxe aqui conceitos que se confundem muito, que é o conceito de negligência, de imprudência e de imperícia. Vamos lá para o conceito de imperícia, nosso último aqui, que é o que a questão está dizendo. Requer da falta de técnica, conhecimento ou até falta de habilidade, erro ou engano na execução de alguma tarefa que ele deveria saber. Ou seja, se o trabalhador não foi treinado ou o treinamento não foi eficiente, ele sim pode cometer um ato de imperícia. Por isso que a falta de treinamento lá do operador de empilhadeira foi classificada na questão como ato de imperícia, ok? Vamos dar uma olhadinha, vamos continuar de baixo para cima? Vamos ver aqui o conceito de imprudência, também conhecida como imprevidência. Tem a ver com algo mais do que a mera falta de atenção ou cuidado, mas o ato pode até se revelar de má fé, ou seja, com conhecimento do mal e intenção de praticá-lo. Ou seja, sabe aquela tarefa que a gente deixa, isso aqui tá errado, deixa pro outro, eu sei que isso aqui tá errado, isso vai dar um problema daquele, mas deixa que o outro resolve? Sim, isso pode ser considerado uma imprudência.
Pode considerar até má fé quem quer prejudicar o outro e tal. Muita gente faz isso no trabalho, infelizmente. Mas vamos lá. Negligência. Também conhecida como falta de cuidado ou desatenção. A negligência implica em omissão ou falta de observação do dever. Ou seja, aquele de agir de forma prudente não age com o cuidado exigido pela situação. O método, por exemplo, que você vai fazer uma inspeção de rotina num determinado setor, caldeira, por exemplo, você vai lá, observa a condição insalubre de ruído e não vê o calor. Pode ser. É o seu dever verificar todos os riscos inerentes àquele posto de trabalho, ao que o trabalhador está exposto. Se você não faz, pode ser negligência. Se acontece alguma coisa com esse trabalhador, pode ser negligência. E lembrem-se, gente, nós da área de saúde e segurança do trabalho, nós temos responsabilidade civil e criminal, tá? Então, sim, pode cair nas nossas costas. Beleza? Próxima questão. Uma prova de 2014. Segurança do trabalho é o conjunto de medidas que visa: letra A, maximizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais? Não, né? O nosso trabalho é prevencionista, é de prevenção, ou seja, é diminuir e não aumentar. Beleza? Essa não é a nossa alternativa correta. Letra B. Transformar os casos de acidente de trabalho em doenças ocupacionais. Você substitui um problema pelo outro, se possível. Não. Nós temos que impedir que aconteçam ambos. Ou seja, também não é a alternativa correta. C. Dar assistência ao trabalhador acidentado. Gente, não é exatamente o objetivo da área de segurança do trabalho, dar assistência. O nosso trabalho é de prevenção. Nós vamos promover a prevenção, a proteção do trabalhador. Nós não temos que socorrer só depois que o acidente acontece. O nosso dever é antes. Então, essa também não é a nossa alternativa correta. Letra D. Promover a proteção ao trabalhador no seu local de trabalho. Exatamente, é o básico do básico da segurança do trabalho. Ó, questão bonitinha dada, gente. Alternativa correta, letra D. Facilitar o acesso do trabalhador ao novo emprego. Sim, agora somos o quê? Cine? Não somos agências de recrutamento, não. Nós não temos nada a ver com isso. Coloquei um comentário aqui bem bacaninha para nós pensarmos um pouquinho sobre o nosso labor. A segurança do trabalho corresponde ao conjunto de ciências e tecnologias que tem por objetivo proteger o trabalhador em seu ambiente de trabalho, buscando maximizar ou evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Assim, dentre as principais atividades da segurança do trabalho, podemos citar prevenção de acidentes, promoção da saúde e prevenção de incêndios. Tá? Não é só isso, eu sei, tá? São algumas do básico, do mínimo e do mínimo. Beleza? Vamos lá. Gente, são 7 questões hora desse assunto que eu encontrei. Então vai ser um vídeo bem curtinho, bem de boinha. Bora lá. Questão 3. Acerca dos fatores determinantes da saúde e doença para a equipe de enfermagem, assinale a alternativa incorreta. Ele quer incorreta. Redução do ritmo de trabalho. Então, né? Acerca dos fatores determinantes de saúde e doença. Quando nós reduzimos, é porque nós fizemos um estudo e vimos que para que o trabalhador tenha uma produtividade e menos riscos de acontecer algum acidente ou ter alguma doença ocupacional, nós reduzimos, nós rearranjamos, né, as atividades, fazemos uma organização administrativa. Então, reduzir, na verdade, é uma medida preventiva, uma medida de proteção do trabalhador. Ou seja, não é um fator determinante de saúde e doença de qualquer trabalhador, não só da equipe de enfermagem. Ou seja, é a nossa alternativa correta. Letra B. Aumento das responsabilidades, sim, é um fator determinante. Por quê?
Pode causar estresse, se não for viável, tem todo uma análise a ser feita antes de aumentar a responsabilidade, nós temos que segregar algumas outras. É sempre um fator muito delicado. Complexidades variáveis. Uma muito difícil, uma muito leve, ou todas muito difíceis para um trabalhador, ou muito leve para outros, temos que dosar. Variações das jornadas. Lembre, gente, quando nós falamos principalmente em turnos interruptos de revezamento, ele é prejudicial à saúde. A pessoa fica sem rotina, o relógio biológico da pessoa não sai totalmente do eixo. Até o trabalho noturno já faz com que o relógio biológico do ser humano não entre mais no eixo, porque o nosso corpo já foi organizado, falando bem simples, para que à noite nós descansemos, né? Não trabalhemos. Vamos lá, letra E. Aumento das exigências de qualificação. Sim, isso pode causar um estresse e é um fator determinante de saúde e doença. Gente, coloquei um comentário aqui essa questão bem tranquilinha. Quando nós falamos em fatores ocupacionais de risco, estamos referindo à prevenção de doenças laborais através da adequação da atividade. Qualquer aumento na rotina laboral, se não adequado e conveniente, será mais um fator de risco, ou seja, dentre a alternativa, aquelas que visam tal acréscimo não corresponde à prevenção de doenças ocupacionais, ok? Ou seja, todas são fator de risco, toda aquela que enseja aumento de algo que pode adoecer o trabalhador é um fator determinante de risco, beleza? Próxima questão. Vamos lá. Acerca do uso do screening no trabalho, assinale a alternativa correta. O que é o screening? Gente, é um rastreamento. É um rastreamento do perfil da saúde ocupacional do trabalhador, tá? Então, vamos lá. Letra A. Na ficha do trabalhador deve ser anotada toda e qualquer informação sobre o uso de drogas, de álcool ou até mesmo se é portador de alguma doença infecto-contagiosa. Gente, aqui nós vamos, além de falar da saúde do trabalhador, traçar esse perfil aí de alguma coisa pré-existente, vamos entrar um pouquinho no direito do trabalho e nos direitos humanos. Porque é o seguinte, quando nós falamos em anotação, tanto na ficha do empregado quanto na CTPS, podemos causar algumas discriminações, porque infelizmente nem todo mundo entende que determinadas situações são doenças ou nem todo mundo tem a informação e pode gerar discriminação, ok? E ter um ambiente de trabalho não propício a esse trabalhador, tá? Então eu coloquei aqui um comentário bem bacana. Tanto na CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, quanto nas fichas internas dos trabalhadores, não podem ser inseridas informações que desabonem a conduta do trabalhador. Por exemplo, caso o empregado tenha sido contratado, tenha tido seu contrato de trabalho desfeito por justa causa, o motivo desta não poderá ser anotado na CTPS. Ou se ele tem qualquer problema com drogas, com álcool, lembra que isso sim é doença. Principalmente para o álcool, tem CID. Nós vamos ver daqui um pouquinho. Beleza? B. Os resultados de todos os testes preconizados para os trabalhadores devem ficar expostos. Então, não são, sim, são todos, mas não para todo mundo. Ou seja, de acordo com o NR7, gente, PCMSO, os resultados dos exames realizados pelos trabalhadores devem ser informados somente a estes. Cada trabalhador só poderá ter conhecimento, via médico do trabalho, de seus próprios exames, tá? Não é para falar para... Agora, se você quiser falar para a galera, beleza, mas o médico, ele vai lhe dizer todos os resultados e a informação é só sua. Vai ficar arquivada na empresa e ponto, acabou. Ok? A decisão única de participar ou não cabe ao trabalhador. É a alternativa correta, por quê? Quando nós falamos em rastreamento do perfil da saúde do trabalhador, nós vamos calcular tudo, nós vamos procurar onde possam ter alguma incidência, alguma coisa que possa ser uma doença ocupacional ou ser agravado pela função que esse trabalhador exerce. Vamos aqui?
O mapeamento do perfil de saúde, estilo de vida e aferição de parâmetros como pressão arterial, IMC, índice de massa corpórea, tá, gente? Colesterol, triglicerídeos e glicemia são ações de relevante importância na elaboração do perfil de risco da população de colaboradores. Permitem identificar situações de risco e direcionar ações de aconselhamento. Como é algo assintomático e o empregado não é obrigado a participar deste rastreamento. Ou seja, em geral, é uma medida de prevenção que o pessoal do CSMIT faz, o pessoal da saúde relacionado ao CSMIT faz, para poder traçar o perfil dos trabalhadores, ok? Não são obrigados, os trabalhadores não são obrigados a fazer. É uma escolha deste. É muito bom, né, gente? Particularmente eu acho muito bacana, já que o nosso trabalho é prevencionista, né? Mas vamos lá, letra D. O trabalhador com HIV positivo deve informar o fato para não causar a contaminação entre os colegas. Então, errada. Lembra-se que na CIPAT nós falamos também sobre as doenças sexualmente transmissíveis e dentre elas a AIDS. É muito importante. As empresas, tem muita gente que acha que nas empresas que se falam sobre esse assunto é porque tem alguém. Não necessariamente todo mundo deve ter o conhecimento de como ela se transmite, o que é mito, o que é verdade. Então é muito importante. Coloquei um conceito bem legal aqui para a gente conversar. Conforme já dito anteriormente, os resultados dos exames são de conhecimento do trabalhador realizador, ou seja, em caso de alguma doença infecto-contagiosa ter sido detectada, essa deve ser monitorada pela equipe do CESMIT e o trabalhador ser encaminhado ao médico especialista no assunto e realizar o tratamento. É sigilo médico, tá, gente? Como o HIV é uma doença que ainda pode causar discriminação, não deve ser compartilhada com os demais trabalhadores. Beleza? Então, é uma doença bastante estigmatizada, então temos que tomar um pouco de cuidado. Beleza? Letra E. Quem consome bebida alcoólica deverá ficar afastado até que procure uma clínica especializada para sua completa recuperação. Errada. Tem uma diferença, gente, em quem consome bebida alcoólica moderada, quando sai com os amigos, muito de vez em quando, aos finais de semana, desde que isso não atrapalhe a sua vida, tanto particular, que ele tenha problemas fora, quanto laboral, quem consome, sem problema. Agora aquele que tem como doença o alcoolismo, aí já são outros 500. Nós temos outros sintomas, afeta a sua vida laboral, pode causar muitos problemas e inclusive tem CID para isso. Então, somente aqueles que têm como doença diagnosticada por um médico especialista e reiterada pela perícia médica do INSS, deve procurar uma clínica e tal para se recuperar, beleza? Tem um conceitinho aqui para nós. Há uma grande diferença entre o trabalhador que consome bebidas alcoólicas de maneira moderada e não deixa que afete suas atividades laborais e aqueles que possuem a doença alcoolismo. Esta última, inclusive, possui CID específica e pode ocasionar afastamento pelo INSS, pois possui características condizentes a tal comportamento. Beleza? Bem tranquilinha também. Para a próxima. 5. É o conjunto de medidas técnicas, médicas e educacionais empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando condições inseguras no ambiente de trabalho, quer instruindo ou convencionando pessoas na implantação de práticas preventivas. A esse conceito é dado o nome de segurança do trabalho, gente. É o conjunto de medidas técnicas, médicas e educacionais, ou seja, nós temos exames médicos, nós vamos fazer medições nas áreas e nós vamos promover a ampla informação, ou seja, segurança do trabalho, letra A, alternativa correta. Mas eu coloquei conceitinho aqui de todo mundo, de todas as outras alternativas, para nós podermos aumentar, como diz o professor Paulo Henrique de Raciocínio Lógico do EVP, aumentar nossa gordurinha, né? Vamos lá. Segurança do trabalho.
que é a nossa alternativa correta. A segurança do trabalho corresponde ao conjunto de ciências e tecnologias que tem por objetivo proteger o trabalhador em seu ambiente de trabalho, buscando minimizar ou evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Assim, dentre as principais atividades de segurança do trabalho, podemos citar prevenção de acidentes, promoção da saúde e prevenção de incêndios. Tá, Letícia, nós já tínhamos visto esse conceito. Eles gostam muito de perguntar o conceito de segurança do trabalho. E olha o cargo desta prova, técnico de segurança do trabalho. Então, prestem atenção. Conceito de acidente de trabalho de acordo com o artigo 19 da Lei 8.213. Como eu já falei para vocês, do artigo 19 ao artigo 22 da Lei 8.213, leiam, que fala diretamente sobre acidentes de trabalho e seus equiparados, tá? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados conferidos no inciso 8 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Beleza? Bem tranquilinha. Incidente de trabalho. Evento não planejado que tem o potencial de levar a um acidente. Evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a um acidente. Pode ser considerado como um quase acidente. Ok? Bem tranquilinho também. Ciência ocupacional. É uma área do conhecimento proveniente da terapia ocupacional. Sim, vamos lidar com, por exemplo, com estresse, síndrome de Burnout do trabalho. Tá bom? Que são relacionados ao trabalho. Baseada em fundamentos teóricos e técnicos das intervenções com base na ocupação. Essa surgiu de modo a promover a ocupação como uma terapia de estudá-la nos seres humanos, tá? Bem tranquilinha também, nada muito absurdo. Condição ocupacional é um ambiente de trabalho juntamente com os riscos que ele possui, tá? É a condição ocupacional que o empregado está exposto. Beleza? Vamos para a penúltima questão desse vídeo? Vamos lá, questão 6. Considerando o evento adverso como qualquer ocorrência de natureza indesejável, relacionado direto ou indiretamente ao trabalho, incluindo acidentes, incidentes, circunstâncias indesejadas, assinale a alternativa que apresente uma consequência deste tipo de evento. Ou seja, quando acontece alguma coisa que nós não estávamos esperando, que está diretamente ou indiretamente relacionado ao trabalho, pode ser um acidente, incidente ou alguma coisa indesejada, nós temos o quê? Um prejuízo? Sim, por quê? Na NBR 14280, nós falamos também sobre os custos do acidente de trabalho. Inclusive tem o conceito do prejuízo material, que nós vamos ver. Quando nós falamos em custos, temos os custos diretos e os custos indiretos, relacionados ao acidente de trabalho. E o prejuízo, ele pode ser um dano a uma propriedade, instalação, máquina, equipamento, meio ambiente ou perdas de produção. Gente, para ficar mais certinho, eu peguei o conceito aqui da NBR, que fala do prejuízo material. Sabe, eu vi um vídeo esses dias de um acidente de trabalho, que o trabalhador estava trabalhando uma máquina de prensagem, sem EPI, a máquina também nada a ver com a NR12, sem proteção alguma, e a calça dele foi puxada, e com isso ficou uma perna puxada e ele foi engolido pela máquina. Será que depois que tirassem os restos mortais desse trabalhador, a máquina poderia ser reutilizada? Não, ela também estragou, ou seja, isso é um prejuízo. Além, lógico, o trabalhador, que é o prejuízo maior, que nós perdemos uma vida, um pai de família, um irmão, tudo, tem o prejuízo material, beleza? Como diz aqui o conceito da NBR, prejuízo decorrente de danos materiais, perda de tempo e outros ônus resultantes de acidente do trabalho, inclusive danos ao meio ambiente. Sim, lembra que lá no PPR ele fala que todas as medidas que nós fôssemos tomar não pode causar danos ao meio ambiente? Então,
Temos que prestar atenção, certo? Letra B. Grave. Morte ocorrida em razão de eventos adversos relacionados ao trabalho. Temos uma diferença entre grave e fatal. Eu tenho dois conceitinhos aqui que eu vou conversar com vocês. Acidente de trabalho grave é aquele que acarreta mutilação física ou funcional e o que leva à lesão cuja natureza implique em comprometimento extremamente sério, preocupante, que pode ter consequências nefastas ou fatais. Ou seja, pode haver uma consequência fatal. Não é regra. Então, se é grave, a morte não é o principal objetivo. Ou seja, grave não é a nossa alternativa correta, que não está relacionado a este conceito dado na questão. Temos aqui o acidente de trabalho fatal. É aquele que leva a óbito imediatamente após sua ocorrência ou que venha a ocorrer posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou não, desde que a causa básica, intermediária ou imediata da morte seja decorrente do acidente. Por exemplo, aconteceu essa semana, gente, como eu disse para vocês, eu fiquei sem internet. E sem luz também. Foi o aqui na minha cidade, Cuiabá, Mato Grosso. Nós tivemos um temporal aqui com uma ventania que vocês não têm ideia. Tivemos muitos prejuízos materiais e tivemos uma morte por acidente de trabalho. Por quê? Os operários estavam construindo um muro e com a ventania esse muro caiu, cedeu. E um dos trabalhadores, infelizmente, ficou soterrado e faleceu. Quando aconteceu o acidente, tentaram socorrer. Ele estava vivo ainda minutos antes. Quando tiraram ele dos escombros, ele ainda tinha sinais vitais. Mas no caminho para o hospital, infelizmente, ele morreu. Então, isso foi considerado um acidente fatal. Igual uma questão que eu conversei com vocês, da prova da Petrobras, da Chapecoense, aquele time de futebol que nós tivemos, infelizmente, muitas mortes. Sim, eles estavam a trabalho, foi um acidente de trabalho fatal. Vamos dar uma olhadinha o que diz a alternativa C? Fatal. Amputações ou esmagamentos, perda de visão, lesão ou doença que leva à perda permanente de funções orgânicas, fraturas que necessitam de intervenção cirúrgicas, queimaduras que atingem mais de 30% da superfície corporal. Não é a que leva à morte. Se nós olharmos direitinho, nós temos uma troca de conceitos, né? Isso eu percebi que a IADs faz muito essa troca de conceitos. Letra D. Moderado. Agravos que não se classificam como fatais ou graves e mediante os quais a pessoa fica impossibilitada de executar o respectivo trabalho normal por mais de 90 dias. Isso é moderado? Não sei. Vamos ver daqui a pouquinho o conceito de trabalho moderado. Leve. Agravos que não se classificam como fatais, graves ou moderados, em que a pessoa fica impossibilitada de trabalhar por mais de 30 dias. Gente, o que está errado aqui esses dias? Tá? É só isso que está errado nesses dois conceitos. Vamos dar uma olhadinha. Acidente de trabalho leve, atendimento médico tipo de primeiros socorros, com a liberação imediata sem necessidade de retorno médico. Nenhuma ocorrência ou óbito. Mas também o conceito que está na questão não está errado, tá certo? Esse é o mais atual, tá bom, gente? Como essa prova de 2014, ela tem os conceitinhos um pouco defasados, tá? Mas não que estejam errados. Acidente de trabalho moderado. Deve-se fazer esforços na redução do risco, determinando os investimentos necessários. As medidas para a redução do risco devem ser implementadas em período determinado. Quando o risco moderado está associado a consequências extremamente prejudiciais, será necessário estabelecer medidas para controlar esse risco, definição das mesmas no plano de ação. Ou seja, gente, o que é o acidente de trabalho moderado? Aquele que precisa um acidente que precisa de um retorno, por exemplo, gente, uma luxação. Pode ser um acidente considerado um acidente de trabalho moderado, ou seja, sim, você vai precisar lá de uma fisioterapia, de um retorno médico, mas não é nada que impeça o labor normal do trabalhador, beleza? Vamos para a última questão desse vídeo?
Prova 2014, técnico de segurança do trabalho, ó, galera. Quem vai fazer técnico aí? Questão 7. A ciência é a arte dedicada à prevenção, ao reconhecimento, à avaliação e ao controle dos riscos existentes ou originados nos locais de trabalho, os quais podem prejudicar a saúde e o bem-estar das pessoas no trabalho, enquanto considera os possíveis impactos sobre o meio ambiente geral. É uma técnica preventiva que atua à exposição do trabalhador a um ambiente agressivo, com o objetivo de evitar doenças profissionais. As informações apresentadas indicam o conceito de... Gente, questãozinha, ó, delícia, questãozinha dada. Gente, eu não coloquei o conceito de previsão e avaliação de acidentes, prevenção proativa, avaliação laboral e prevenção ocupacional. Perdão. Porque nós vamos abordar isso em outros vídeos. E quando nós falamos aqui, ó, enunciado a questão, prevenção, reconhecimento, avaliação e o controle de riscos, o que nós estamos falando? Do PPRA. O que nós fazemos no PPRA? Nós fazemos medições. E medições laborais está ligado ao quê? A higiene ocupacional. Ok? Muito tranquilo. Questãozinha dada. Tá bom? Gente, muito obrigada. Temos materiais no site, inclusive os slides desse vídeo. Tem um PDF só com as questões sem as respostas. E as respostas estão aqui no site, no slide do vídeo, tá bom? Também estão disponíveis no site. O site está na descrição do vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.